Este programa tem o apoio de BetClick. Tô? É a Luana. Olha, eu estou aqui no meio da Estrada Nacional 221 e precisava de mais relva de estádio, amigo. Quantos rolos? Sei lá, diriam uns 2000. Ah, e um trator que ande na água, porque eu também vou às ilhas. Obrigada. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. Estreia amarga para o Benfica neste campeonato, que empatou a 2 golos sem sócios e adeptos nas bancadas da Luz. Já o Futebol Clube do Porto cumpriu e venceu em casa o Alverca e é o único dos 3 grandes a entrar a vencer nesta primeira jornada do campeonato. Temas para analisar nesta edição de O Campeão É, hoje com o Augusto Inácio, o Gabriel Alves e também o Pedro Henriques. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o João Costa e Silva e como o jogo do Futebol Clube do Porto acabou por ser mais tranquilo e resultou em vitória, vamos começar pela surpresa. O Benfica, que empatou a 2 golos na Luz com o recém-promovido Académico de Viseu. Para o Benfica marcaram Pavlidis e Prestiani, para a equipa de Viseu Ruben Pereira e Clovis. Num jogo à porta fechada, o Benfica deixou escapar aqui os primeiros pontos em casa desta temporada. E Augusto, muito boa tarde. Destaque para Prestiani, que parece estar em excelente forma, foi mesmo um dos melhores em campo nesta partida. Em relação ao jogo, este empate deve-se mais à apatia ou à descontração do Benfica, ou à coragem e à eficácia com que o Académico de Viseu acabou por encarar este encontro no Estádio da Luz? Boa tarde a todos. Ora, deixa-me dizer, quando há uma situação destas, há sempre mérito de alguém e demérito de alguém também. É uma coisa conjuga com outra. Agora, deixa-me dizer que o Benfica, na minha opinião, até fez um bom jogo com o Académico de Viseu. Na primeira parte podia ter resolvido completamente o problema. Aliás, o próprio treinador do Académico de Viseu, que é um dos meus destaques, foi muito transparente, foi muito sério, foi muito limpinho naquilo que foram as suas declarações, e disse isso mesmo também que eu acabei de dizer. O Benfica, pronto, é aquilo que costuma-se dizer na gíria futebolística, isto é futebol. É verdade que o Benfica sofreu 2 gols que não devia ter sofrido, teve uma avalanche ofensiva muito boa, para este ano fez um jogo extraordinário, na minha opinião. O Benfica jogou rápido, o Benfica pressionou, o Benfica teve reação à perda, só que em pequenos momentos de descontração sofreu 2 golos. E aí é o mérito do Académico de Viseu, que acreditou, que foi, não tem medo de estar a jogar no Estádio da Luz, teve a estrelinha do seu lado, e estas coisas, as histórias são sempre assim. Um Benfica, na minha opinião, eu olho para este Benfica e vejo o Benfica a crescer. É natural que este empate possa, aqui ao lá, desmotivar um bocadinho a crença e a confiança, mas eu diria que o Benfica está a jogar um futebol para a frente, não toca para o lado, não toca para trás, tenta ir pelas dinâmicas das combinações, o individual está aí para este ano para marcar a diferença. Eu acho o Benfica bom, sinceramente, à medida que os jogos vão avançando, o Benfica ainda vai crescer ainda mais. Gabriel, muito boa tarde e bem-vindo. O Benfica, como dizia aqui muito bem o Augusto Inácio, podia ter resolvido o jogo na primeira parte, teve oportunidades suficientes para isso, mas há aqui a questão de sofrer 2 golos em casa, na estreia do campeonato. Isto pode ser também um sinal de alarme para Marco Silva? Olha, boa tarde. Eu vou agarrar na questão dos 3 grandes, 4, até pegando também no Braga. Ora bem, desta primeira jornada, a verdade é que com 3 pontos, portanto, na tabela ficou o Futebol Clube do Porto. 1 ponto, Sporting fora, 1 ponto Benfica em casa. Na minha opinião, portanto, vendo os 3 jogos e estando ligado aos 3 jogos, o problema reside naquilo que é quem melhor defende. E o melhor defender tem a ver com muitas circunstâncias e com muitas situações. E eu vou só aqui focar 2 ou 3. Em relação ao Futebol Clube do Porto, é um bloco que trabalha muito bem os aspectos de ordem defensiva. Uma boa linha de defesa, embora, enfim, possa poder ter que reforçar a esquerda. Tem uma casa das máquinas excelente, magnífica, toda ela mecanizada, física, concentrada, capaz, coesa, sabe o que é sobre cultura tática de jogo, que é aquilo que implanta Farioli, e depois tem no ataque, portanto, aquilo que é, digamos, não tanto como que poderia querer, dá até Samu Magoado, e agora atenção, tem André Silva, mas
falando de André Silva, que se adapta perfeitamente àquilo que são as circunstâncias e os movimentos e as combinações dos atuais campeões nacionais. Falta-lhe uma coisa que eu vou sempre dizendo, que é alguém que tenha criatividade, imaginação, seja diferencial, faça qualquer coisa de floral. E acima Criativo. de tudo, sim, e acima de tudo, tem um guarda-redes. E isso viu-se ontem no jogo frente, portanto, ao Estrela da Amadora. Quando o Porto sentiu-se menos conjugado, estava lá Diogo Costa, senhor Diogo Costa. 4, 5 defesas, a última fabulosa. Portanto, tem guarda-redes. Falemos agora dos outros concorrentes. O Sporting tem uma defesa frágil, centrais frágeis, tem um guarda-redes, de engate, que não serve para quem quer discutir títulos, tem um meio-campo, sim, com valores, mas ainda não conjugado, ainda não concentrado naquilo que são os movimentos, aquilo que são, portanto, as rotinas que têm que vir a ser conseguidas, para além daquilo que é, digamos, a parte dianteira, onde parece que Luís Soares não está em Portugal, está já de cabeça, pelo menos, fica-se a pensar noutro sítio. Quanto ao Benfica, ora bem, centrais, vou ali já venho. Opa! E disseram tanto que o Langley era tão bom, eu acho que fui o único que disse que o Langley não era central para a categoria de um clube como o Benfica. Disse-o aqui no campeão, logo que disseram. Mas depois ouvi, um central fantástico. Pois é, vão ver os vídeos dos golos mais bizarros. A época passada, ao serviço do Atlético de Madrid, quando ele estava ao serviço do Atlético de Madrid, e depois, se quiser, tem a oportunidade de ver, quando passou pelo Barcelona, e pronto, naturalmente acompanhei essa carreira, onde ele nunca vingou. E a verdade é que... Para concluir, Gabriel, Benfica, para avançarmos. E o Benfica não tem centrais. E depois também lhe falta guarda-redes. Para a frente, tem Pavlidis, precisa de conjugações, Sudakov ainda não... Enfim, e tem, como disse muito bem, Prestiani, que fez uma excelente exibição, aliás, dando seguimento à grande exibição que já tinha feito na partida europeia do meio da semana. E falando de guarda-redes, anda por aí um ativo português que até esteve na Seleção Nacional neste último Campeonato do Mundo, Ricardo Velho, que está a treinar à parte no Farense e à espera de ofertas. Esteve na última temporada emprestado a um clube da Turquia, tem 27 anos e parece ser aqui também uma ótima opção. Não se sabe se poderá ter aqui um desfecho em algum clube português ou poderá mesmo ir para o estrangeiro. Pedro Henriques, sobre este Benfica, há também aqui um ponto importante, que é a questão dos adeptos, ainda que muitos fizeram questão de estar no estádio, da parte de fora, cerca de 5 mil adeptos, para mostrar aqui apoio à equipa. Isso tem peso nesta exibição do Benfica? Acreditas que não? O técnico do Académico de Viseu disse em conferência de imprensa que isso acabou por ser mais fácil também para o conjunto de Viseu. Bom dia. É lógico que os adeptos, sobretudo das equipas grandes, que movimentam 40 ou 50 mil, no caso do Benfica enche o estádio normalmente, às vezes até com 60 mil, têm sempre importância, quer no apoio que dão ao Benfica, quer naquilo que é, digamos, a pressão, vamos dizer assim, que criam nos adversários. Claro que sim, mas isso não justifica que o Benfica, à porta fechada, perante uma equipa que acabou de subir à Primeira Liga, não tivesse mais que a obrigação, até porque tem jogadores e qualidade para isso, de cumprir o papel que era, mesmo que não jogassem por aí além, porque nesta fase nem é isso o mais importante, que ganhassem, fizessem os 3 pontos. E era um bocadinho essa obrigação que o Benfica tinha, que era de cumprir. De resto, Prestiani, obviamente já foi aqui dito, é claramente o melhor em campo, mas a figura é o Everton, que eu acho que acabou por dar pontos. Lá está, sabemos que os guarda-redes nas equipas grandes não podem sofrer golos, quando sofrem é um caso sério. Nas equipas pequenas, mesmo sofrendo muitos golos, destacam-se quando, mesmo sofrendo 1 ou 2 ou 3 golos, fazem 7 ou 8 ou 9 defesas, e portanto tem essa questão. Depois quando passam para, às vezes, e são dados oportunidades para ir para as grandes, é que às vezes, como costuma dizer, a porca torce o rabo, pronto, com uma expressão que é utilizada que é totalmente diferente. E pronto, foi um bocadinho disto, e um Benfica que tem, no meu ponto de vista, um problema em comum com o Sporting, e não deixa de ser curioso no final desta primeira jornada eu estar a dizer isto, porque pensava que não iria dizer, é que tem um problema central. E quando digo central, é que não é que não tenham falta de centrais e que não tenham qualidade, é falta ali um patrão. Quer queremos que não, o Otamendi foi esse patrão, o do Sporting, por exemplo, se calhar, não quer dizer que seja patrão pela personalidade, mas um Diomande dava outras características ao eixo central. E ainda mais atrás o Coates também.
Pronto, e o Coates recuando um bocadinho, e quando nós olhamos para os dois centrais do Porto, sobretudo para o Bendarek, percebemos que assim que ele recuperou, foi logo utilizado. Portanto, o Porto nem sequer teve aquela coisa, não, temos aqui alternativas, não, já está recuperado, vai a jogo, por alguma razão é. E pronto, é um bocadinho esta a história do jogo relativamente ao Benfica, e só para passar a bola em relação ao Futebol Clube do Porto. Já lá vamos, Pedro, ao Porto. Vamos a seguir. Okay, sim. okay. Até porque se este Benfica teve aqui uma entrada em falso, o Porto entrou a somar 3 pontos no campeonato, bateu o Alverca em casa por 2-0, fruto de 2 grandes penalidades, marcadas por André Silva e também Gabri Veiga, jogo resolvido na primeira parte, com esse resultado a ficar em 2-0. Augusto, um Porto muito seguro atrás, muito pragmático à frente, no fundo, muito à imagem da época passada. Sim, o Porto está a ser igual àquilo que foi a época passada, com um guarda-redes que dá pontos, fez 3, 4 defesas extraordinárias, e diria que aí está a diferença. Imagina tu que o Porto empata com o Alverca, e o que é que se não dizia da exibição do Futebol do Porto? Mas o Porto ganhou, e passa para segundo plano aquilo que não foi aquilo que foi menos bom, que o Alverca criou. Diria que é um Porto igual à época passada, muito combativo, a tentar ser consistente na defesa, e está a ser porque tem um guarda-redes que lhe dá essas garantias, e é um Porto que na primeira jornada ganha pontos aos 3 a seguir, não é? Ao Sporting, ao Benfica e ao Braga. É um Porto que começa bem, isso dá moral, dá motivação, e acho que não podemos fugir muito disto, daquilo que vamos esperar das divisões do futebol do Porto no futuro. Gabriel Alves, tu já falaste um bocadinho sobre este Futebol Clube do Porto, o destaque talvez maior para este Alverca, que surpreendeu aqui pela organização tática nesta visita ao Dragão, e por alguns momentos, se não fosse Diogo Costa, como tu dizias há pouco, podia ter criado problemas maiores. Sim, Diogo Costa, lá está, o Sporting não tem guarda-redes, o Benfica não tem guarda-redes, o Porto tem guarda-redes, só que o Porto tem centrais, Sporting não tem centrais, Benfica não tem centrais. Portanto, só isto, a questão resume-se, enfim, um bocadinho básica, mas vai muito neste sentido. De facto, o Porto, acima de tudo, sabe segurar a bola quando é preciso, sabe que o resultado de 2-0 é um resultado, enfim, é daqueles resultados manhosos, que parece que está a ganho, mas não está nada a ganho. E obviamente o Porto tem consciência disso, concentrado, portanto, disciplina tática, e depois o guarda-redes, portanto, esta aqui é a verdade. Quanto ao Alverca, sim, deixa uma lufada de ar fresco. E atenção àquele rapazinho Chiquinho, oi, vamos ter que observá-lo muito bem. Vai ser para ver, porque quem gosta de futebol vai gostar de ver o Chiquinho, vai. Pedro Henriques, o que é que tens a dizer sobre esta entrada dos Dragões? Não foi assim tão imponente como se calhar se esperava, mas venceu 2-0 e, como dizia o Augusto, o facto de ter aqui Diogo Costa na baliza e um patrão na defesa ajudam se calhar a mascarar algumas debilidades do Futebol Clube do Porto neste início de época. Mas são as debilidades que o Sporting e o Braga e o Benfica têm, as mesmas, uns é a centrais, outros é porque o guarda-redes, o que quer que seja, e o Porto fez aquilo que tinha que fazer, que é mesmo com debilidades ou com algumas fragilidades, o tal ponta de lança que falta, etc, a incerteza se o Diogo Costa fica ou não, enfim, o que quer que seja, questão das vezes dos laterais, o facto é que o Porto cumpriu. E cumpriu em primeiro lugar com 2 penaltis que foram bem marcados ou bem assinalados, foram mesmo penaltis, aqui com um papel muito importante de vídeo-árbitro, não obstante as redes sociais, a malta que nem vê o jogo e diz, já há penaltis, não, penaltis bem assinalados, com o André Silva, que acaba por ser o destaque porque marca os 2, enfim, não marca os 2 golos, marca um golo, mas sofre os 2 penaltis, e isso é importante. Um Chiquinho do lado, que já foi aqui destacado pelo Gabriel Alves, que realmente é um jogador aparentemente diferenciado, vamos ver agora na continuidade, e o Diogo Costa que dá pontos, porque no momento em que se calhar sofres, repara que aconteceu com o Sporting, não é? Se o Rui Silva, em vez de defender perdente, faz uma defesa, se calhar o 2-1 não passava a 2-2 e se calhar podia ser ou não diferente. E é esta a diferença que os guarda-redes muitas vezes têm importância, e como o Gabriel Alves destaca sistematicamente, e o Inácio reforça muitas vezes isso também, as defesas é que ganham os campeonatos, lá está, os tais ataques são capazes de ganhar na quarta-feira a final da Supertaça, olhando aqui para a Supertaça Europeia, mas as defesas é que ganham na continuidade e na regularidade, e nós sabemos que muitas vezes, e há muitos treinadores que têm essa filosofia, que é da construção do plantel de trás para a frente, primeiro assegurar aqui um patrão, um guarda-redes de confiança, uma posição de 6 que é muito relevante,
tipo Palhinhas e companhias limitadas, e depois o resto logo se vê. E, portanto, acho que o Porto não só ganhou e cumpriu, como, neste momento, em relação àquilo que nós esperamos, que é a classificação dos 4 primeiros, já tem 2 pontos de avanço para o Sporting, para o Benfica e para o Braga. É isso mesmo, o Braga que também ontem entrou a empatar a 2 golos em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, o Gil Vicente. Gabriel. Esteve a ganhar 2 vezes. Portanto, há mérito do Moreirense e o Braga não conseguiu segurar, portanto, a vantagem. Aconteceu o mesmo que aconteceu na Luz. O Gil Vicente venceu por 1-0 o Rio Ave em casa. Apenas 4 equipas venceram nesta primeira jornada. Reinam os empates. Falta ainda o jogo que fecha esta primeira jornada, que é o Santa Clara Nacional, às 8h15 da noite. O jogo que se joga nos Açores. Na segunda liga há ainda hoje Lusitânia de Lourosa, Futebol Clube do Porto B e o Benfica B Leixões. 2 jogos para acompanhar às 6 da tarde. Entretanto, e uma notícia também praticamente confirmada, Ivanovic já foi autorizado a viajar, ao que tudo indica, o avançado do Benfica, que vai rumar ao Lens, o segundo classificado da época passada em França, por empréstimo sem opção de compra, mas vamos ter mais detalhes também deste negócio, possivelmente em breve. É uma notícia que está a ser avançada na imprensa desportiva. Na volta, dentro de poucos minutos, a volta a Portugal em bicicleta começa daqui a pouco. Hoje temos uma estreia na camisola amarela. O francês Alexis Guérin vai vestir essa camisola amarela pela primeira vez depois dessa subida à torre no dia de ontem e, portanto, temos aqui novidades para tornar esta etapa ainda mais interessante. Vamos avançar para as vossas notas de campeão. Eu vou começar por ti, Pedro Henriques. O que é que tens para destacar hoje? Estava aqui com dificuldade. Olha, vou dar, por o que aconteceu nesta jornada, vou dar ao pragmatismo do Futebol Clube do Porto, para não falar do Benfica, do Sport do Braga, que já tinha que dar nota positiva, baixa ou negativa. Vou destacar pela positiva o pragmatismo do Futebol Clube do Porto. Pedro, vou-te só pedir para não teres o microfone tão próximo da boca. Ok, só para destacar o pragmatismo do Futebol Clube do Porto, nota 16. Muito bem. Vamos avançar para o Gabriel. As tuas notas, Gabriel. Olha, para o Futebol Clube do Porto, que nesta primeira ronda, naturalmente, vou-lhe dar 14, porque está à frente. Vou dar 7 ao Benfica, ao Sporting e ao Braga. E vou dar a Diogo Costa, porque de facto se destaca, vou-lhe dar 18. Continua a ser, portanto, o guarda-redes nacional e o guarda-redes de uma equipa que é candidata a um título. Os outros clubes que estejam atentos. Augusto Inácio, vamos fechar contigo e com as tuas notas para esta segunda-feira. Olha, nota 17 para o Académico de Viseu e para o Estrela da Amadora, fizeram 2 excelentes resultados. O Académico de Viseu subiu divisão e foi logo empatar ao Estádio da Luz. Mas também queria dar aqui assim uma nota 17. Para os adeptos do Benfica, mesmo jogo à porta fechada, foram lá para a volta do estádio tentar apoiar a equipa, sinal claro de que os adeptos também acreditam muito na sua equipa. Fechamos assim esta edição de segunda-feira de E o Campeão é. Amanhã há mais, logo depois do Jornal da Uma. Um abraço a todos. Este programa tem o apoio de BetClick.